Boa noite, Marcão. Boa noite, Clarissa. Uma alegria enorme estar aqui de novo. Incrível. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelos comentários, por tudo que participações. vem acontecendo, né? Isso é um projeto, né? Que começou numa conversa, né? E aí fomos para um café e do café estamos aqui, né? Então, é algo incrível como isso vai acontecendo, né? Incrível como a gente vai dividindo e as pessoas vão chegando, as pessoas vão comentando, as pessoas vão... Pô, que legal, né? Já tem grandes amigos que provavelmente em breve vão estar junto conosco aqui, né? Pessoas especialistas em áreas diversas, né? Tenho muitos amigos, por exemplo, da faculdade, professores especialistas nas áreas, né? Então já tem mais gente com a gente aqui para compartilhar, dividir, fazer isso crescer. Tá incrível, tá Os muito bom. Os parceiros estão chegando. Tá muito bom, muito legal, né? E no episódio passado, nós falamos sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E o fechamento foi justamente o spoiler para o episódio de hoje. É isso aí. Falamos sobre monitoramento e controle. Nossa, quando a gente fala essas palavras dá até um frio na espinha. Pois é, muita gente corre disso, né? Porque Foge. Monitorar e controlar é trabalho. Cabresto. É trabalho. Sinônimo de cabresto para alguns. Não vai deixar incômodo, eu fazer, aperto. Né? Pois é. Né? Mas o que é isso? O que é monitorar? Como monitorar? A gente vai tentar, né, quebrar esse paradigma de que isso é ruim, de que isso é perda de tempo, de que isso não traz resultado, de que, mas de novo vem ele com esse negócio de medir, quer medir de novo, né? Então vamos tentar quebrar esse paradigma aí. A gente vai falar um pouco dos indicadores de gestão, né? Hoje o assunto é esse. É esse. Indicadores de gestão. É isso Afinal, não existe gerenciamento sem medidas. Peter Drucker. Né? E não existe medidas sem indicadores. Exato, não dá, né? Então, acho que voltar um pouquinho naquela ideia, né? Às vezes eu repito muito sobre isso, que é Alice no País das Maravilhas, né? E aquela parte, aquele pedacinho da conversa da Alice com o gato, né? Que ela pergunta para o gato para onde ela deve ir. E o gato volta a pergunta para ela, dizendo, mas aonde você quer chegar? E ela diz, qualquer lugar, e ele diz, então, qualquer caminho que você seguir serve. E, infelizmente, a gente tem muitas pessoas fazendo gestão dessa forma, né? Sem esses indicadores, sem saber se isso está dando certo, se está dando errado, se está mais próximo ou mais longe daquilo que eu esperava, do meu plano, né? Então, sem indicadores, sem fazer essa métrica, sem ter medição, você sabe onde você está como, né? Então, você simplesmente executa. Só faz. Você é um executor, Só mas vai e você faz. está direcionado para o resultado? Sim. Você está cuidando do que é importante? Quantas vezes de perguntar para o empreendedor se ele tem lucro e não saber o que é lucro, não ter a ideia exata do que é lucro. Ele vende, ele recebe e a vida segue e ele não sabe se tem lucro. O quanto ele espera disso, de lucro, o quanto ele quer crescer, qual que é a projeção de futuro. Estamos crescendo, estamos no caminho, não estamos. Então, quantas e quantas vezes tem que começar, né? Por aí. Ele sabe, a empresa já existe, ele gosta do que faz, mas... E daqui 5 anos? E o mês que vem? Por que não está vendendo? Por que esse produto deixou de vender? Por que só esse vende? Por que não cresce a venda? Porque, enfim, né? Sem essas medidas, sem essas dimensões, não dá para direcionar, não dá para dirigir uma empresa, né? Eu sei que às vezes pode ser chato ter que fazer isso. Pode mesmo, porque às vezes a gente está apagando incêndio, né? E aí ter que parar para fazer isso
de repente alguma coisa vai pegar fogo mesmo, né? Porque você vai ter que parar para resolver isso, vai ter que criar metodologia, criar processo, explicar para as pessoas, que dá um trabalho também. Mas veja, depois que você fez isso, isso começou a virar parte do dia a dia, parte do trabalho. Você não consegue mais ficar Não dá para sem. viver sem, né? Não dá para viver sem. Então, acho que essa é uma medir, né? Essa etapa vai levar ao controle e, consequentemente, a melhoria. Aquilo que você não controla, você não melhora, né? Então, se você não medir, você vai entender o processo, né? Muitas vezes eu tenho falado também desse conhecimento do tácito e do explícito. E quando a gente não mede, eu não sei se aquele conhecimento chegou. Não sei se o treinamento teve eficiência, eficácia. Por quê? A empresa treina. E qual o resultado? Você mediu? Não. Uai. Então, o treinamento serviu de quê? Você fez porque era obrigado? É mais ou menos treinamento de brigada de incêndio, né? Ninguém quer participar, aquilo é chato, porque, minha nossa, vem esse bombeiro outra vez falar de novo sobre a mesma coisa todo ano. Mas você mediu o quanto aprendeu? Elas sabem. Você testa isso. Quanto foi efetivo nos simulados? Não Qual é? a porcentagem Pois é. dos envolvidos que souberam a atitude certa para aquela situação? Lembrando que o Brasil é campeão em acidente de trabalho, né? Então a gente treina e não muda essa perspectiva, né? A gente continua sendo campeão de acidente de trabalho. Por quê? Porque eu não meço, né? O tal do treinamento é chato, mas é necessário. Mas é necessário conseguir explicar a necessidade, a pessoa conseguiu entender que aquilo é importante. Então, muitas vezes entra no piloto automático e só vai, de novo. Está tendo lucro? O que é prejuízo? Podemos aumentar o quê? Aonde? Com quem? Então, se não tiver isso daí, se você não entender o processo, você não controla, né? Marcão, para quem nunca escutou falar sobre indicador, tá? Indicadores são métricas, sejam elas numéricas, aquilo que você conta, seja unidade financeira, reais, seja porcentagem, seja quantidade, e também métricas qualitativas. Tá? Então, algo que você mede. Para quê? Para saber se está bom ou ruim. Né? Vamos pensar no piloto de avião. O trabalho dele é ali, sentado o tempo inteiro, ali, pilotando. Porém, à frente dele tem um painel com várias métricas e sinalizações que vão dizer para ele se está tudo funcionando como deveria ou não. Indicador é isso. Exatamente. Indicador vai te mostrar, ok, do seu planejado, o que está acontecendo hoje, está de acordo ou está distante? Está bom ou está ruim? Precisa melhorar ou não? Basta manter. Eu gosto muito dessa ideia de quando a gente usa indicadores, parece que indicador só serve para o mundo corporativo, para a empresa, para o negócio. Mas indicador serve para a sua vida pessoal, né? Exame de sangue hoje já traz um histórico. Exatamente. Então, pode parecer muito chato, muito, né, sem graça, mas a gente usa isso o tempo todo, né? Quando você sobe numa balança para ver a sua massa corporal, e aí você vai ver que, preciso começar um regime. Brincadeira, viu, gente? Só um exemplo. Só um exemplo, né? E aí o que acaba acontecendo com isso é que você mede o tempo todo, o ser humano mede o tempo todo. Para você se locomover, para você ir daqui até a porta, seu cérebro faz um cálculo matemático dizendo para você, tá longe, tá perto. Então, veja que o movimento que você faz, o pensamento que você tem, tempo, você dá, olha, eu preciso chegar em tal lugar em 15 minutos. Você usou, né, um parâmetro
de medição. Aí eu preciso fazer este caminho, nossa, mas tem semáforo no caminho, se eu pegar tudo aberto vai dar tempo, se pegar fechado, aqui, nossa, esse horário tem... Então você usa indicadores o tempo todo para sobreviver. E por que quando você vai fazer isso na empresa parece ser um bicho de 7 cabeças, né? E eu gosto de mostrar isso, né? Diz assim, gente, mas a gente faz isso o tempo todo, não é? Contar uma piada e alguém não rir. É um indicador que a piada foi ruim. Ou você não sabe contar ou a pessoa não entendeu. Não é? Sim. Então, veja que quando a gente está usando indicadores, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Comprei um perfume novo. Coloquei. Eu gostei, mas é muito forte, as pessoas não gostam. E aí, indicador, todo mundo se afastou. Pera lá, esse perfume não é legal. Né? Não ficou bom na minha pele. Então a gente usa indicador para tudo o tempo inteiro. Sim. Eu quero ser agradável, eu quero pertencer, eu quero... Volta e meia eu brinco com o pessoal na sala de aula, e diz assim, gente, vocês viram que está todo mundo de preto hoje aqui? E óbvio que ninguém parou para pensar nisso, né? E aí eles começam a se entreolhar e dizem assim, nossa, professor, mas não é que está todo mundo de preto, né? E eu pergunto, mas por quê? Por que está todo mundo de preto? Ou 90% está de preto? E aí vão surgindo os indicadores. Porque é prático. Porque... E assim por diante, né? Combina com qualquer coisa, enfim, né? Tudo aquilo que vai indicando, então. Se eu estou dentro da empresa, eu uso isso, né? Clima organizacional é um indicador, né? Eu preciso comparar, eu preciso ter metas pré-estabelecidas para onde eu quero chegar. E essa comparação é que eu vou fazer, onde eu estou, onde eu deveria estar e onde eu quero estar. Né? Então, o indicador é isso. Né? Indicador é atributo do processo. Não dá para ter processo sem indicador. Muitas pessoas fogem do indicador justamente pensando que você só vai conseguir trabalhar um indicador quando o seu processo estiver muito maduro. Sim. Só que não, porque primeiro você mede. Não tem como você saber o quanto você melhorou se você não tiver uma referência prévia. Exato. Então não tenham medo do indicador. Não. Vamos medir. Sim. Comecem a medir o que é importante. O indicador é até uma ferramenta muito útil para você entender por onde começar. Comece a medir resultado do processo, Sim. falhas no processo, retrabalhos, tudo aquilo que trava os gargalos, e aí você vai medindo. E aí você vê o que for mais crítico, Sim. aquilo que acontece mais, aquele fato que tem um impacto maior no resultado, ele é o nosso alvo. Sim. Muitas pessoas se perdem quando olham aquele monte de desvio, monte de retrabalho, fala, e agora? Tem muita coisa para fazer, eu não vou, né? Tá tudo errado, tudo jogo errado. No lixo. Não, calma. Respira. Respira. Primeiro, que a gente tá aqui para te ajudar. Primeiro, o que tem o maior impacto. Foca, daí continua medindo o restante para a gente ter um histórico de tendência, de comportamento. Mas vamos resolver primeiro uma coisa. Então, veja que aqui a gente já tem mais uma ferramenta, né? Que é o que é prioridade. O que é prioridade. Então, a gente usa uma ferramenta para criar prioridades, né? Sim. E eu vou dando, né? Usando essa ferramenta para direcionar o que é prioridade. Né? Então, quando a gente usa essa ferramenta, eu consigo, com tudo que me retornou, né? Com tudo que esses sinais vitais foram mostrando para mim, né? Então, olha, o oxigênio está baixo, o pulso não vai, né? Respiração ofegante, então o coração está parando. Mas o que é? E aí, de novo, o que é urgente, o que é uma urgência, o que é uma emergência, né? Eu preciso saber disso. E aí eu vou ter que saber, quando eu começo a usar isso, eu vou conseguir identificar, né? Aí eu identifico o problema, eu
eu vou conseguir prever aonde esse problema pode me levar, e aí eu vou dar prioridade, porque de repente é um problema que está acontecendo agora, mas não é prioridade, apesar de ser um problema. Eu vou aprender a evitar o problema, né? Então, assim, olha, por esse caminho não, por quê? Porque isso vai dar problema. E vou poder avaliar as melhorias, né? Às vezes eu coloco tanta energia em algo e não acontece. E, de repente, com menos esforço em outras coisas, eu conseguiria resultados melhores. E, às vezes, você não enxerga isso. Por quê? Porque você não está medindo. Tem um livro muito interessante, Marcão. Ele chama A Meta. E ele trata justamente sobre métricas, sobre números. E ele traz uma abordagem muito interessante sobre os indicadores. Ele fala da teoria do gargalo. Que muitas vezes os gestores eles se focam em ficar validando se o cálculo está certo. Ai, mas será que eu estou calculando certo? E o que o autor traz no livro é que tá certo, gente, não precisa despender tanta energia revisando o cálculo, mas estude a premissa do seu indicador. Legal. Por que você escolheu medir isso? Qual que é a importância? Fundamental. Adianta eu ficar medindo o número de peças que a máquina produz, sendo que um gargalo, um obstáculo ali na frente faz a máquina parar? Não é mais inteligente? Vamos focar no gargalo primeiro e vamos medir o gargalo. Sim. Porque a máquina ela vai rodar. Eu tirando o obstáculo da frente, esse problema está resolvido. Sim. Então, o desafio principal é definir o que medir. Aí a gente precisa entender o negócio. Sim. Qual é a importância do que a gente faz e aonde a gente quer chegar? Porque os indicadores é quem vão dizer se estamos no caminho certo ou não. Exato. E aí é bem legal isso, né? Quando a gente começa a entender esse universo, e aí eu vou pensar o próximo passo, né? Então eu entendi o que é importante, comecei a medir e eu faço o quê? Né? A gente vai sempre procurar a melhoria. Né? E essa melhoria, eu gosto de ter uma ideia muito simples com ela. Quando a gente usa uma ferramenta que é o PDCA, né? Eu vou partir para uma melhoria reativa, para uma melhoria proativa ou uma melhoria contínua. São etapas de um processo. Reativa, só para ficar bem claro, aquilo aconteceu... É o apagar o incêndio. Aconteceu, precisamos resolver. Tem que ser agora. Já foi. Já foi. Né? Proativa, Proativa, Marcão. eu estou vendo aquilo e eu, antes de ficar péssimo, ficar ruim, eu vou procurar uma solução. Mas, de novo, né, é olhar para aquilo sabendo o quanto aquilo tem de relevância, de importância, qual que é o grau. Então, proativo é antes de dar problema, eu vou lá fazer isso, né? Vou lá buscar a solução antes de aquilo virar um problema. Certo. Né? E a melhoria contínua é quando não tem problema nenhum e eu só quero melhorar. O tempo todo eu procuro melhoria. Estou procurando melhoria. Né? Então, veja, uma coisa é você... Deu problema, tem que resolver. Outra coisa é, os problemas existem e eu vou resolver. E outra coisa é, não consigo ver problema, só vou ver solução. Eu gosto dessa parte. Eu acho que o copo está sempre meio cheio. Né? Então, a partir disso, melhoria contínua. Eu vou sempre buscar essa melhoria. E o PDCA, a ferramenta PDCA é isso. Né? Então, eu vou planejar, eu vou... executar, né, o meu plano, vou ver se meu plano funciona, e aí eu vou medir, avaliar, comparar, que é o C, e vou atuar de maneira corretiva. Corretiva, melhoria. Então, vai ter que ter melhoria reativa, tivemos um problema, temos que mudar alguma coisa no nosso processo. É proativo, olha, isso pode vir a causar, se a gente deixar, proativo. E contínua. Olha, funcionou muito bem. Por que não pode funcionar melhor? Sim. Essa é a melhor parte, né? Trabalhar com aquilo assim.
Funcionou, rodou, deu certo e vai dar certo melhor. Excelência. Como? Essa é a melhor. Em busca da excelência. Em busca da excelência. Melhoria contínua, né? E através dos indicadores, então, não existe uma ordem né, fixa. Primeiro você define um processo. Processo é um conjunto de atividades interligadas entre si e que buscam alcançar um resultado ou a fabricar um produto. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Né? E daí as pessoas pensam, mas primeiro é o processo, depois o indicador. Não, gente. Começa a medir aquilo que te atrapalha. Com base nisso, está atrapalhando? Vamos pensar, vamos planejar. Por que está atrapalhando? Quando que atrapalha? O que a gente pode fazer e padronizar no nosso operacional, no dia a dia, para daí delimitar o processo. Perfeito, é isso mesmo. Existe um outro estudo que a gente faz sobre isso, e outro não, né? Só agregando, que é fator crítico de sucesso. Né? Quando a gente pensa nos fatores críticos de sucesso, é assim, o que é que me leva literalmente a ter sucesso? Porque muitas vezes eu vou criar indicadores que não me servem para coisa nenhuma. Você olha para aqueles e faço o que com isso? Não são informativos. Nenhum. Então eu preciso pensar quais são os fatores críticos, o que é que realmente importa, o que interessa para mim, para eu ter sucesso. E aí eu tenho que pensar assim, o que eu devo fazer para aumentar, manter e reduzir. O quê? Aquilo que está me dando problema. Para quê? Aumentar, manter e reduzir para atingir o resultado. Então, você tem que saber o resultado. De novo, veja, a gente vai voltando, né? Não tem jeito, não sai desse lugar. Por quê? Porque é isso que precisa fazer, né? Então, o fator crítico de sucesso é aquilo que eu vou fazer com conhecimento para aumentar, para ter resultado, para manter, para ter resultado, e para reduzir, para ter resultado. Então, esses 3 pontos, diante daquilo que realmente interessa, dificuldade da maioria das pessoas é como é que eu uso isso, como é que eu crio isso, indicador de que é importante, né? Então, tem um passo a passo, né? Que você vai caracterizar esse indicador, é dizer, olha, esse indicador é disso por causa disso. Você vai dar nome para ele, você vai entender que isso é importante. Passo 2 é fazer... Vamos dar um exemplo, Marcão? Dá um exemplo dessa etapa de caracterização. Vamos dar um nome. Tá, vamos construir juntos. Uma coisa simples que poucas pessoas fazem, fluxo de caixa. Perfeito. Tá? Então, é assim, o que entrou e o que saiu diariamente. Por que eu uso isso como indicador? Veja, nos Estados Unidos, para você conseguir um aporte financeiro, seja num banco, seja aonde for, a primeira coisa que alguém vai te pedir é qual o seu fluxo de caixa. Né? Então, é assim, como isso está acontecendo? Como é o dia a dia na sua empresa? E a grande maioria não faz, né? Mistura a conta pessoal com a conta da empresa e vira aquele... Só vai, de novo, né? Então, um indicador é, por exemplo, estamos todo dia abrindo e fechando esse caixa, né? Abrimos com tanto, fechamos com tanto. Compramos, vendemos, recebemos, pagamos. Vou fazendo esse fluxo. E aí você percebe, por exemplo, que em tal época do mês, da semana, na terça-feira sempre vende menos. Por que de terça-feira? E naquele dia sempre fecha negativo o fluxo. Reais em caixa seria o nosso indicador. Então, na terça-feira, negativo. E aí eu começo a trabalhar e entender por quê. Né? Muita gente fala assim, é fim de mês. Mas no seu negócio é também? Será que é? Então, usa o indicador. Olha, do dia 1 ao dia 30, vou vendo, a partir do dia 25 as vendas caem. Por quê? Porque meu público-alvo, acabou o dinheiro, eles não têm como comprar mais.
Então, veja, esse indicador serve para várias coisas. Manejar as minhas despesas. Sim, exato. Que dia que eu faço o pagamento? Com o objetivo de deixar equilibrado ali o fechamento. Quais são os dias que eu faço o pagamento? Que dia que eu tenho dinheiro em caixa? Se esse público-alvo, será que eu não teria que fazer uma campanha de marketing para procurar um novo público com o meu produto? Ou dar um incentivo? Então é isso, o indicador é isso, né? Então veja, lá com o fluxo de caixa eu consigo ver várias coisas da empresa. Então esse é um indicador importantíssimo da gente ter. Então toda empresa tem que ter o indicador, o quê? Fluxo de caixa. Quanto entrou, quanto saiu. Todo dia. E aí ele vai entender assim, por exemplo, negócio sazonal. Vamos imaginar que o seu negócio é sorveteria, né? E aí, quando chega o inverno, você vende sorvete? De repente você está numa região que sim. Mas de repente você está numa região que o inverno é rigoroso e aí vender sorvete no inverno não é para qualquer um. Se você tem esses indicadores, o que é que você vai fazer? Trabalhar em cima dele para manter, melhorar. E é isso. Então, qual é o fator crítico de sucesso do negócio? Por quê? Abrir uma sorveteria no verão é simples. Mas e abrir uma sorveteria no inverno? Será que é um bom negócio? Será que eu começar a construir minha casa no período de chuva? Os indicadores dizem, em janeiro, fevereiro, chove muito. Vou começar a construção da casa num período de chuva. Então, indicador veja que a gente usa indicadores o tempo todo, em tudo. Então, eu preciso aprender a fazer isso na minha empresa. Eu vou olhar para isso. Indicador, não para ninguém na minha empresa. Né? Tem um tal do turnover, né? Essa troca de gente, né? Não para. Que custa demais para a empresa. Por que isso está acontecendo? Né? Então, eu tenho vários pontos críticos do sucesso. Então, eu preciso medir isso e saber o porquê está acontecendo para melhorar, para manter, para desenvolver, para repensar. Né? E aí eu vou tratar disso. Né? Eu gosto muito de falar 3 coisas que não existem argumentos. Né? Então, é assim, dados, fatos, né? São pontos que contra isso, né? Como é que você vai ter? Você tem o dado, você tem o fato. Quer dizer, esse é um número, mas um número que acontece isso. E aí? Como é que você vai argumentar? Então, você tem que ter isso. Sem isso, qualquer pergunta que alguém te faça... Suposição, é achismo. Mera suposição. É achismo. E fazer gestão com achismo não rola, né? Não vai funcionar. E eu vou pegar isso, vou analisar, vou aprender a analisar. Veja, eu estou falando de vários aspectos, né? É o caixa que, num dado momento, baixa, num período do ano, choveu, e quando chove as pessoas não vêm, quando chove aumenta o número de pessoas na rua, diminui. Então vou ter um negócio aqui que quando chove vende guarda-chuva, de repente vou fazer o quê? É assim que você vive. Os números, a métrica vai te informar. Vai mostrar se é por aí ou não. Época do ano, eu vendo... caderno. Quando vende? Vende no começo do ano. E depois? Depois não vende caderno. Mas então você vende o que depois? Tem que vender outras coisas. E cartão assim, para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados. E aí é o tal do mix de produtos. Sim. E você começa a estudar os indicadores, que produto vende, o que não vende, o que está lá na ponta, né? no PDV lá e não sai. E aí eu passo para a intervenção, que é exatamente como é que eu trato isso, como é que eu resolvo isso. Né? Mas com dados, fatos e evidências. Né? Então... Marcão, mas podemos dizer que tem 4 perspectivas críticas principais do negócio. Sim. Que seria o nosso Balanced Scorecard. Mas sim, exato. Por onde começar? Pelo menos 4, como uma mesa, tem 4 pés para deixar a mesa bem estruturada. Podemos trazer essas 4 perspectivas. Pode. Para enxergar ali vamos imaginar indicadores que você não saiba, importantes. Você não sabe por onde eu começo. Então, vamos usar essa ferramenta, né? BSC, Balance Scorecard. Né? Um nome difícil de falar, mas BSC tá bom para a gente. Tá ótimo. Então, eu tenho uma perspectiva financeira, é onde eu olho. Eu tenho uma perspectiva
interna, eu olho para dentro do negócio, eu tenho uma perspectiva de inovação e aprendizado, o que eu tenho que mudar, o que a gente aprendeu com isso, e a perspectiva do cliente. Eu acho que esses 4 aí a gente consegue ter uma visão, né? Bem, os indicadores partindo desse aspecto, né? A perspectiva de 4 pontos, onde se você não souber o que fazer, esses 4 pontos vão dizer para você o que você tem que fazer. Estão no mesmo grau de importância. Então a perspectiva financeira, sim, né? O fluxo de caixa seria um bom indicador, mais aprofundado lucro. E junto com cada um desses eu tenho que ter meta e o indicador. Então, assim, o que eu quero e o que está acontecendo. Então, realidade e perspectiva. Nesses 3, né, tendo a perspectiva financeira, trabalhando meta e indicador, a perspectiva interna, tendo os meta processos, a troca de colaboradores. Muitas vezes eu vou nessa perspectiva interna, é onde eu vou descobrir que tenho talentos ali. Sim. E esses talentos estão sendo subjugados, estão relegados a uma posição que não dá resultado. É aqui que eu vou trabalhar isso. Então, essa perspectiva interna eu já tenho pessoas, mas será que elas estão nos melhores lugares? Sim. Será que ela não me daria melhores resultados? Será que ela não teria melhores resultados? Sim. Né? Então, é aqui a perspectiva interna. Os resultados operacionais de cada setor estão todos aí nesse... E aí é onde a gente tem que ter excelência, sim, né? Essa é a ideia. Sim. E a perspectiva, então, de inovação e aprendizado. O que é que eu tenho que inovar? Veja, tratando hoje de tecnologia, muitas vezes as pessoas só entendem que para poder fazer funcionar eu tenho que ter um computador de última geração. Quando muitas vezes eu me pego falando com pessoas e eu digo assim, olha, talvez a melhor estratégia desse momento seja ter um papel e uma caneta. Lembra que essa tecnologia já existe e que dificilmente ela falha. Dificilmente ela falha, sabe assim? Não acaba a bateria, não precisa de Wi-Fi. Então, muitas vezes os insights que você tem pela falta, né, os pensamentos que você tem pela falta de um papel e uma caneta, eles não vão acontecer porque você não anotou. Então, veja que, às vezes, essa perspectiva de inovação e aprendizado, de novo, é muito simples. É aqui, não é lá longe. É papel e caneta. É papel e caneta. Então, eu digo, né, a gente tem muita tecnologia, é bem legal, mas a hora que acabar a bateria do meu notebook, e aí? Sem papel e caneta, eu tô perdido. E a tecnologia tem que vir para ajudar, para acrescentar. Sim. Muitas vezes a tecnologia é colocada como uma barreira. Escraviza ou te impede, né? Assim, mas eu não sei usar computador. Cara, mas o mundo chegou até aqui, obviamente, né? E aí a gente não vai nem discutir sobre inteligência artificial, pelo menos não hoje. Pelo menos não hoje, mas já a gente vai trazer esse assunto também, né? O que a tecnologia tem aí pra gente. Muito presente. E a perspectiva do cliente, né? Porque assim, nós existimos para ele, para ela, por ela, né? Sim. E aí? Ele está enxergando como que o meu sonho, o meu produto, o meu serviço, né? Então eu preciso usar de metas para fazer isso. Sim. Eu preciso entender, por exemplo, uma perspectiva financeira, né? Eu penso em lucro e receita. E aí eu vou usar a estratégia de crescimento, é isso que eu quero que a empresa cresça, quero que minha empresa seja reconhecida no mercado. Qual é o indicador? Lucro e o quanto esse negócio está crescendo mesmo, né? E a meta? Eu quero crescer 20% no ano, quero 20% de lucro, quero 12% no faturamento. São as metas. Tá aí um outro tema interessante para a gente conversar. Metas. Sim. Né? E as ações, né? O que é que eu vou fazer? Para que eu possa, o indicador seja lucro, e aí eu quero aumentar 20%. Está acontecendo? Não está acontecendo? Mas o que é que eu estou fazendo para atingir essa meta? O indicador é o número do resultado.
Mas para ter resultado eu preciso Tem ter um ação. plano. E aí, por exemplo, aumento no ponto de venda. Né? Eu tenho mais pontos de vendas, será que eu vendo mais? É uma ideia, é uma ação. Será que se eu der crédito para as pessoas eu vendo mais? É uma ação. Então, eu preciso tendo essas ideias. Então, isso na questão financeira, na questão de clientes, nos processos internos e o quanto eu estou aprendendo e crescendo com isso, né? Para cada uma delas. E aí já fica um gancho para o Pois é. nosso próximo programa. Tá aí. Tendo essas métricas, tendo esse painel de resultados, o próximo passo é trabalhar num planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Aí, de novo. Onde vamos chegar? É. E como nos mobilizaremos para alcançar os nossos objetivos. Exato, que é usando, né, a meta, o indicador e o processo. E aí no próximo a gente conversa sobre isso, né? E aí, de novo, queria agradecer vocês que estão aí do outro lado, né, fazendo com que isso exista. Isso existe para vocês, por vocês, para vocês, né? É sempre uma satisfação enorme poder estar aqui compartilhando, dividindo, né? Às vezes a gente está preso, né? Eu passei muito tempo dentro de uma sala de aula, dentro das empresas, dentro dos aquários da vida, dentro da empresa, né? Olhando os processos lá fora e eu aqui do lado de dentro, e aí a gente vai percebendo que adquirir isso, conhecer isso, só tem valor quando a gente divide, né? Então, gestão em ação existe para isso, para dividir. Então, amassa esse botão aí, dá o joinha, dá o seu like, faz com que isso cresça, faça com que a gente consiga compartilhar, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se a gente não falou aquilo que você esperava, pergunta, né? A gente vai ali, conversa, a gente traz o tema de volta. Veja, nós estamos falando de coisas que são a administração viva, né? É a gestão acontecendo, é a gestão fazendo a ação para que dê resultado. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir, num programa, falar sobre tudo. E aí, se faltou alguma coisinha, pode falar, pode perguntar, pode compartilhar com a gente traz o tema, volta aqui e de repente, a gente vai fazendo com que isso cresça, né? Vamos compartilhando e dividindo. Esse programa é nosso, então deixem a experiência de vocês, deixem a contribuição de vocês e vamos construir. Muito importante. Vamos construir juntos esse canal de divulgação de conteúdo, Sim. de troca, de muito aprendizado e ajuda mútua. Sempre. Mais uma vez eu agradeço, Obrigado. Marcão, e até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada.